Olá, bem-vindo ao terceiro vídeo da segunda aula da unidade 4. Eu sou o Rodrigo. A gente vai começar a refletir agora sobre as informações que a gente insere nessas mídias sociais. Apesar de todo o potencial que as mídias sociais têm, tanto de agregar pessoas como possibilitar mobilizações políticas e de todo o potencial que isso tem para o ensino de línguas e de cidadania, para pensar que eu posso agregar pessoas em diferentes mídias sociais de forma a conseguir um objetivo comum, tanto de aprendizagem como político na minha comunidade, eu tenho que pensar que boa parte dessas mídias sociais, elas têm um dono, né? Ou seja, mídias como Twitter, Facebook, Instagram, elas são empresas que aferem lucro, né? E, de uma certa forma, elas são donas das informações que eu posto e que eu disponibilizo ali, né? Ou seja, elas podem ou não vender assim as informações para marketing, né? É muito comum quando você está lá acessando a sua mídia social, você está lá discutindo um assunto e você percebe que aparece um anúncio muito similar a alguma coisa que tem na sua discussão, né? Ou muito similar àquele site que você acessou anteriormente, porque você tem ali todo um processo de venda de informações e de mapeamento daquilo que o consumidor, nós, né, para essas mídias somos consumidores de informação. Essas mídias sociais, elas podem ou não utilizadas para mapeamentos na área de marketing, né, para gostos e opiniões, né? A gente tem que parar para pensar que a timeline dessas nossas mídias sociais são programadas para nos fazerem felizes, né? Então elas oferecem cada vez mais coisas que nos fazem felizes, essa é a ideia, né? Elas podem ou não divulgar informações sensíveis a órgão público. A integração da legalidade versus a ética, né? Se vocês lembram, algumas mídias sociais como o WhatsApp, por exemplo, são tiradas do ar quando a empresa se recusa a ceder dados para o Ministério Público ou por algum processo na Justiça. Outras mídias sociais, por exemplo, disponibilizam essa informação sem grandes problemas, não se recusam, né? Então, quer dizer, ali a possibilidade de divulgação de dados sensíveis do indivíduo, né? E elas podem ou não banir usuários de acordo com as suas questões, das questões relacionadas à postagem. Questões políticas, por exemplo, de conteúdo. Quando você entra numa dessas mídias sociais, você assina um contrato de utilização que, se você postar alguma coisa que os donos ou os curadores dessas mídias sociais consideram impróprio, você é desligado delas, né? Banido delas, né? Bem, é fundamental a gente pensar numa educação para os meios, não é isso não? Para as mídias sociais, dada a sua importância e a sua presença contínua na nossa vida hoje. E, no caso, o professor de língua tem um papel relevante nisso, porque boa parte do produto que a gente tem ali é linguagem, né? Primeiro, qual a natureza das informações que a gente está compartilhando? É muito importante a gente estabelecer fórum de discussão com os nossos alunos e com a nossa comunidade, onde a gente reflita sobre o que a gente está divulgando ali e para quem a gente está divulgando ali. Por quê? Porque dependendo da sensibilidade dessas informações, eu posso gerar alguns problemas pessoais e para a comunidade, né? Ou dependendo das informações que ali eu disponibilizo, eu posso também estar marcando o nosso território político, e conflindo ali a nossa cidadania, né? Ou seja, há uma relação muito importante a ser estabelecida do que é público versus o que é privado, né? O que nós devemos escolher publicizar ali, o que nós não devemos escolher publicizar ali, né? Até que ponto a nossa individualidade pode ser dividida, até que ponto as nossas questões pessoais possam ser divulgadas. Uma educação, uma reflexão sobre isso pode ser uma oportunidade muito boa para produzir língua, para escrever, para falar, para estabelecer debates, né? Como a gente pode utilizar nossas mídias de uma forma cidadã, ou seja, como nós podemos nos organizar em torno de causas comuns, né? E como essas causas comuns podem beneficiar a nossa comunidade. Isso é um momento onde o ensino de línguas e a cidadania se encontram. A gente pode muito bem utilizar essas mídias sociais para produzir práticas textuais que tragam melhoria para a comunidade ou que tragam discussões relevantes para a comunidade. E isso é importante, a gente não pode nunca deixar isso ao lado. É certo que a gente também não pode deixar de cruzar essa possibilidade com a anterior. Ou seja, o que é público e o que é privado nessa comunidade, dentro dessas comunidades, e o que a gente quer que chegue nos outros. Esse planejamento de comunicação é uma coisa que o professor de línguas
tem a possibilidade de fazer e seria um território muito fértil para a produção, para ensino de uma forma geral, né? E também a gente pode criar ali ágoras de discussão, ou seja, espaços, né, para discussões bastante importantes que às vezes um fórum pessoal não nos permita, dado ali as questões que se colocam de espaço e de tempo, né? As mídias sociais, elas podem ser um ampliador daquele espaço em sala de aula que eu tenho e me ajudar a ter produções que, de uma certa forma, complementem. Da mesma forma que eu marco uma pizza com os amigos, eu posso usar as mídias sociais para abordar questões que eu não tivesse tempo, ou não tivesse espaço, ou na sala de aula, ou na escola, pelas questões de currículo e de tempo que às vezes se colocam imperativas, ou seja, eu posso ampliar aquele espaço de sala de aula nas mídias sociais, né? De novo, sempre levando em conta a sensibilidade das informações que eu estou ali divulgando e deixando presentes, né? Bem, se a gente fosse parar agora para fazer um resumo do que a gente discutiu nessa aula, a gente vai perceber que a gente discutiu 3 pontos principais. A gente discutiu as mídias sociais, suas características e especificidades, não é isso não? A gente pensou na idade dos usuários e do apelo que isso tem e do tipo de conteúdo e de linguagem que elas têm e quais formatos elas permitem. A gente falou de uma educação para as mídias sociais em termos das informações que a gente tem e de reverter e de utilizar essas mídias em favor de uma ação comunitária cidadã e do aprendizado. Né? Isso a gente falou do poder de mobilização dessas poder de mobilização dessas mídias e das informações e da natureza das informações que a gente posta ali e como elas podem ser usadas pelos proprietários dessa mídia. A gente também falou das possibilidades de mobilização que elas trazem e do papel central do professor de línguas na criação de um espaço que amplie a sala de aula e permita ali a construção da cidadania e de produções de linguagem relevantes para os alunos, né? Bem, como é de praxe em todas as nossas aulas, a gente tem uma atividade, nós gostaríamos que vocês fossem até o guia do aluno e ali, oportunamente, observassem as instruções. Cabe lembrar a todos que é relevante que a gente não só produza as nossas atividades, como a gente também observe e comente a atividade dos colegas, porque é nesse fórum coletivo de colaboração que a aprendizagem se dá e se constrói nessa mídia que é a educação à distância. Eu queria agradecer a todos por terem estado aqui com a gente e, por favor, não se esqueça de avaliar essa aula e seu conteúdo. Obrigado.